E aí está acontecendo um movimento interessante, que eu praticamente acompanho muito, gosto e invisto nisso, que é uma perda de confiança das pessoas nas moedas tradicionais, chamadas moedas fiat, né? Por quê? Como o governo imprime sem nenhum lastro nem nada, desde 1971, né, que perdeu a paridade do ouro do padrão ouro com o dólar, do Bretton Woods, o que acabou acontecendo foi que, cara, as moedas começaram a sequencialmente perder muito valor, e isso está acontecendo em massa. No Brasil, a gente sabe o que acontece na valorização do real, mas não é só no Brasil, em vários países do mundo, e o próprio dólar está tendo uma inflação. Sim, muito. E aí, como alternativa que está acontecendo hoje no mundo, que muitos investidores estão apostando, por exemplo, no Bitcoin, né, que acho que hoje talvez seja uma referência. Existem várias conversas para se tornar reserva de mercado de países grandes, como os Estados Unidos, talvez, justamente porque ele tem alguns fatores dentro disso, que não depende de governo, é totalmente descentralizado, é totalmente rastreável, ele é escasso, não dá para emitir mais, ele tem um número, pelo protocolo, 21 milhões de moedas que podem ser fazendo processo de mineração, né, e é só o que tem. O processo de novas minerações para construir novas moedas é decrescente a taxa, então cada vez é mais difícil você minerar para produzir novas moedas. Então existe uma série de mecanismos que já grandes instituições, grandes empresas, pessoas, investidores estão apostando dentro disso, e o resultado que a gente tem visto agora, hoje, acabou de passar de 115 mil dólares, batendo recordes históricos. Eu tenho visto os grandes fundos, investidores, etc., dizendo que até o final do ano deve passar de 150 mil dólares, então mais 30 e poucos % de valorização até lá. E já tem gente falando que daqui 10, 15 anos está valendo mais de 20 milhões de dólares essa moeda. Sam, essa é tua praia, cara. Essa eu quero saber como é que você vê primeiro, essa desvalorização das moedas fiat, esse risco e essa tendência crescente de, cara, cada vez mais pessoas buscarem o Bitcoin como uma alternativa de reserva de mercado, reserva de valor para proteger contra a inflação. Assim, primeira coisa, a inflação tem em todas as moedas. A gente, durante muitos anos, enfrentou uma hiperinflação no Brasil e muitas vezes ancorou no dólar por uma questão, não que ninguém sabia que o dólar tinha inflação, mas assim, é mais estável. Era bem menor comparado com isso. Não sei se vocês sabem, na época da hiperinflação, foi a época que mais se vendeu obra de arte no Brasil. Justamente. Por quê? Porque o cara não tem o que fazer com o dinheiro queima. Não vai valer nada, todo dia perdia valor. Ele compra qualquer coisa, ele compra dólar, compra ouro, compra imóvel, compra. Mas imagine é coisa sólida, já que o dinheiro não vale nada. Eu vou me transformar em alguma coisa que tem reserva de valor. Então existe, inegavelmente, um substituto para o dinheiro. As pessoas têm uma demanda por isso. Os Estados Unidos, eu não tenho esse número de cabeça, mas assim, era tipo assim, 80% dos dólares que estão em circulação hoje foram emitidos da pandemia para cá, uma coisa assim. Esse de 7,4 trilhões foi de 2019 a 2022. Então, mas quanto que é a base total? Assim, a questão é... Acho que a gente até pode botar o M2 que você está falando, né? Mas o que acontece? E aí é uma questão, por mais que as pessoas falem do Bitcoin, ele não é tão independente quanto as pessoas acham. Existe um gráfico, eu até separei aqui, eu vou mandar aqui para vocês projetarem, em que pega a correlação do Bitcoin com o S&P 500. O Bitcoin, ele é mais amplificado. Sim. Mais volátil. Mais volátil. Mas essa volatilidade é para cima ou para baixo. Lógico. Mas, de certa forma, ele tem uma correlação forte com o S&P 500. Assim como os imóveis nos Estados Unidos têm. Então, claro que tem um potencial de diversificação, mas não é tão alto que nem as pessoas têm. Ele não é, mas será que isso não era mais no passado? Porque a gente tem visto um pouco de descolamento agora, né? Eu tô pegando um ano aqui. Tô pegando um ano. Você pegou o último ano. Mas pega 5 anos. Se você pegar 5 anos... Não, aí era totalmente volátil. Mas é que a volatilidade não é igual a risco, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Não é uma coisa volátil porque tem risco. Não, mas a questão não é ser volátil ou não ser volátil. A questão é que ele há uma questão... Uma correlação alta com o mercado. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce. Então, quer dizer, em tese, é que ela não é uma correlação alta e perfeita, né? Mas em tese... E amplificada, porque vem rendendo nos últimos 20 anos, o Bitcoin é de longe o investimento número 1 do mundo, né? Mas se fosse assim, 2 para 1, eu não preciso comprar Bitcoin, é só eu dobrar minha exposição às ações. Mas não é que ela não é estável no mesmo patamar o tempo todo. Mas sim, existe isso. Agora, se de uma forma tem essa questão, de outra forma, você vai ter um esforço dos governos
de regular e taxar, né? De taxar e de regular, porque você também não quer perder, primeiro, imposto, segundo, você não quer perder o seu poder de política monetária. Lógico. E, em tese, o Bitcoin sofre quando o juros está alto. Por quê? Porque o Bitcoin não remunera juros. Claro. Então, quando você pega uma economia com juros... O cara prefere num investimento mais tradicional, lógico. Não, você pegar os Estados 15% Unidos. ao ano no Brasil. Não, os Estados Unidos vão arredondar para 5, vai ter 4. A 100 mil, no ano seguinte, se não tiver 104 mil, bichão, eu não ganhei dinheiro, porque tem um custo de oportunidade. Agora, se a taxa ficar alta um bom tempo, as contas começam a pesar. Então, quer dizer, eu não acho que é só o Bitcoin, né? Tem uma demanda por criptomoedas, mas é algo volátil, e eu não acho que os governos vão ficar parados esperando, assim. Então, eu acho que a gente ainda não sabe o equilíbrio. Assim, eu já falei isso várias vezes, eu não consigo enxergar qual que é o preço justo pelo Bitcoin. Eu não estou falando que não vai subir, não, mas é 150, 200? Ninguém consegue. Mas por que não é 500? E por que Exato, que não é 1 milhão? Por que não é 10 mil? Né? Então, e isso me deixa um pouco desconfortável, porque quando você... O Fernando sabe, eu também... Quando você faz valuation de uma empresa, teoricamente o valor da empresa é o valor presente dos fluxos futuros ajustado ao risco. Bitcoin não tem muito isso. É uma moeda de conversão de energia, né? Então, o fato de ter energia é o que vale, né? Então, ele tem uma base muito sólida e ele tem uma base de energia, mas a energia né? é mais... Aí você está fazendo uma hoje, aproximação por custo. Exatamente. Hoje, para você minerar um Bitcoin, se eu não me engano, custa 60 e poucos mil dólares. Então, pô, ele tá valendo 100 e pouco, então tem uma relação direta talvez, com energia aí. Sim, mas... E vai ficar cada vez mais caro. Mas o Bitcoin tem vários problemas também, né? A rede Vocês têm Bitcoin? Só para saber. Eu tenho. Tem? Significativo? Tem um percentual muito pequeno. Não cara, eu vou falar hoje passou a ser meu investimento número 1. Não porque eu quis, porque ele valorizou absurdo. Né? Então, na minha carteira, é o que mais representa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, a grande maioria dos novos recursos que eu tenho para investir, mas a grande maioria, eu só invisto em Bitcoin. Eu sou descrente dos políticas monetárias dos governos. Eu sei, mas eu acho que não é seu investimento número 1, porque você tem as empresas. Não, claro. Estou falando de capital investido. Você está falando do dinheiro parado. Do extra. Mas assim... O seu maior patrimônio... Não, sim, estão nas empresas, logicamente. Mas assim, de capital líquido, né? Porque empresa você não tem essa liquidez toda, né? Você vou vender uma empresa amanhã. Não é assim que funciona, né? Isso aí não, eu sei, líquido, mas assim... Mas o Bitcoin também não. Não, totalmente líquido. Vender 24%, domingo à noite, 4 horas da manhã eu vendo. Vende tudo. Tudo. O que eu quiser, tudo do comprador na hora, o tempo inteiro. Coisa mais líquida que existe. 24 horas. Assim. 24 por 7, cara. Coisa mais líquida que existe. Isso não tem ruim, não. Tanto que essas quedas que dão... Na sua Binance... A carteira, acabou. Você tá na carteira do seu wallet, dá ordem de venda e acabou. Mas tem limite na Binance, né? Tem threshold. Você tem o Cold Wallet, você tem as corretoras, depende de... eu uso Swan, mas tem várias. Coinbase, talvez é a mais famosa, que é listada em bolsa. Ele tem um circuit break de Bitcoin, eu acho, sim. Eu sim. Vai olhar essa informação, eu tenho quase certeza que tem. Assim, que eu saiba, não. Mas, assim, nunca passei por isso. Primeiro que eu nunca vendi, pra começar, né? Eu só compro, eu não vendo, eu só compro. Ninguém vende Bitcoin, então tá todo mundo mesmo. Agora que teve essa crise de mercado no começo do ano dos Estados Unidos, o Bitcoin caiu, tava 100 e pouquinho, caiu pra 80, por quê? Porque as pessoas precisavam de liquidez e a coisa mais líquida que tinha era Bitcoin. Então todo mundo saiu queimando, deu uma baixada, mas segurou bem. Bateu 78 e já voltou rapidinho, já tá 115. Muito mais que antigamente. Mostra, assim, que até a própria volatilidade já começou a reduzir. Sim, minha visão, claro que ninguém tem como saber isso, mas dada a minha falta de confiança nos governos que querem gastar o tempo inteiro mais do que podem, não estou falando do Brasil só, estou falando do mundo inteiro, o próprio Estados Unidos passou por isso. Eu entendo que é inevitável essa inflação comer todo esse dinheiro. E eu entendo que é inevitável os investidores buscar uma alternativa que não está sujeita a essa mesma lei, que não depende de governo, não depende da cabeça de alguém, é uma coisa descentralizada com gestão independente. Mas... vamos ver. Inclusive, nessa linha de Bitcoin, né? A gente tem até uma notícia interessante aqui para comentar de uma relação que existe hoje em dia de stablecoins vinculados aos títulos do Tesouro Americano. Não, sim, mas aí é uma relação por construção. Porque a stablecoin... Sim. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Não sou especialista nisso, mas pelo que eu entendi, a stablecoin é o seguinte, é uma cripto que é lastreada na moeda.
Então, ao invés de... Ou qualquer outra coisa. No caso aqui, o título do Tesouro Americano, exato. Então. Os mais famosos é o STD. Isso. O STD é o Solana. E tem outro, é o dólar. Tem duas que o são STD é o dólar. É um dólar. Não, aí é $1 para 1, vai ser 1 para 1. É 1 para 1. E aí, você tem, em tese, né, um custo de transação mais barato, porque Sim. é digital, mas tá com barato, um contraponto você não tem os juros. Então a pessoa teoricamente... porque senão você vai, pá, então por que o cara vai emitir isso? Então, teoricamente, você captura o dinheiro, investe, ganha os juros e paga nisso. Mas é um mecanismo mais eficiente, que não deixa de ser fiduciária no governo. Né? Então, a moeda é fiduciária no sentido que você entende que o governo vai garantir aquilo. Mas a stablecoin está atrelada ao poder financeiro de um ativo subjacente. Sim, exato. Ela é ligada e ela mantém essa paridade um pouco para resgatar a história de paridade de ouro, né? Então, que se perdeu. O petrodólar, né? Logo depois.